Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista. O meu nome é João Pedro Fará e hoje eu tenho o enorme prazer de conversar com uma referência pessoal no jornalismo, o repórter Guido Nunes, dos canais Sport TV. E aí, Guido, como é que você está, cara? Obrigado por ter aceito o convite aqui de participar do BolaCast. Pô, João, eu que te agradeço o convite, super animado aí para a gente falar um pouquinho, né, de jornalismo esportivo, que é uma paixão que nós dois temos em comum, né? E sempre bom falar. Obrigado de novo pelo convite. Bom, vou falar um pouco aqui da vida do Guido. Ele nasceu em Vitória, no Espírito Santo. Você me corrige se tem alguma informação que foi imprecisa. Se mudou para Vila Velha, também no Espírito Santo, onde viveu dos 14 aos 18 anos. Se formou em jornalismo na Universidade Federal do Espírito Santo em 2007. Ele já tem mais de 15 anos de jornalismo. Já participou de 3 Copas do Mundo, sendo 2 masculinas, 2014 e 2018, além da Copa do Mundo feminina. 3 Olimpíadas, final de Copa Libertadores. Participou como correspondente do Passaporte Sport TV em Moscou e hoje ele também tem um curso de jornalismo esportivo que eu fiz e mais para frente a gente vai falar um pouquinho aqui na entrevista como foi essa iniciativa. Mas Guido, para começar, cara, eu quero saber de você como é que era o Guido Nunes lá no Espírito Santo, se você sempre quis trabalhar com futebol, se você jogava bola, né, ou se era um Guido perna de pau, e como se deu essa paixão aí por esportes, em especial pelo futebol, e se isso já vinculou ao jornalismo. Quero saber um pouquinho do seu início. Legal. Cara, sabe o que é curioso? Porque eu tenho uma relação muito forte com o Espírito Santo, né? E o meu sotaque é de capixaba, mas na verdade mesmo eu nasci foi no Rio, mas eu fui criado em Vitória, né? Eu nasci na Tijuca e aí meus pais foram transferidos para lá, para Vitória, né? Então eu fui bem criança para lá. E aí comecei a fazer faculdade, o contato com o jornalismo que eu tive foi realmente em Vitória, né? E aí, como você disse, né? Me formei pela Federal do Espírito Santo e ali, assim, eu sempre quis, eu costumo dizer isso, assim, o jornalista esportivo, ele já tem, se você pegar assim, a regra é um atleta frustrado, tentou, quis ser jogador de basquete, vôlei, futebol, não conseguiu, e aí encontra uma forma de viver esse ambiente, né, que é o que a gente vive, né, sem ter o talento do atleta. E é curioso porque até o Roger Flores, por exemplo, que foi atleta, e aí nas conversas, né, a gente em viagem e tal, ele falava exatamente isso. Ele falava, cara, hoje eu consigo ter a rotina do atleta, né, enfim, viajar para fazer jogo e tal, mas sem a cobrança, sem o esforço do treino, muito mais tranquilo no ar-condicionado. A cobrança é outra, né? Claro que tem, ele toma pedrada pra caramba, mas aí de uma outra forma. Mas eu quis sim ser, eu tentei ser, né, atleta, mas nunca tive muito talento. Eu sou um canhoto, é, não muito habilidoso, mas também na pelada, se você me chamar para jogar, eu não vou passar vergonha, não. Não vou ser o primeiro a ser escolhido nem o último. Eu fico ali, eu fico ali no meio entre os dois. Eu tentei também jogar basquete, foi o que eu de fato tentei assim, né, de quase federei e tal lá em Vila Velha, mas aí a altura acabou não ajudando, 1,75, nem como armador também, chegou uma hora que não dava mais para não tinha mais como, aí eu falei, realmente acho que o futebol não vai dar. Mas o que eu tive mais perto, cara, por incrível que pareça, assim, tirando o jornalismo, assim, era de ser músico mesmo. Foi uma coisa que eu tentei. Eu tive banda de pagode, né, de samba, e na banda eu tocava pandeiro, mas hoje em dia eu até tenho muita. O pessoal me brinca, né, por causa do cavaquinho e tal, que eu toco nos pagodes que a gente faz com o pessoal do Sport TV e tal, mas era o pandeiro que eu tocava, e aí ali eu achei realmente que daria, assim, a gente começou a dar a decolar assim com a carreira, fazer Corda um Bamba, né? show ali em Vitória, Vila Seu Velha. grupo, né? Ela chamava Corda Bamba, Eu vi. era o nome do grupo. E aí acabou que todo mundo passou assim, a gente estava ali na época de segundo, terceiro ano, né? E aí junto com o pré-vestibular, foi quando eu comecei ali, e aí tinha que decidir, né? E aí, vai fazer o quê e tal? Né? O que a gente vai escolher para fazer de faculdade? E aí eu sempre gostei muito de esporte, eu sempre gostei muito do jornalismo esportivo, mesmo sem saber o que era exatamente, né? Então eu me lembro assim, eu tenho memórias de criança do meu avô, que meu avô ele dormia com o rádio ligado e na Rádio Globo, né? Naqueles debates da madrugada e tal. E a minha avó odiava. Então minha avó não dormia com meu avô. A minha avó ia dormir no outro quarto e eu dormia com meu avô quando eu passava férias lá, ficava na casa dele um mês.
E a gente dormia e ficava ouvindo a madrugada inteira, cara, aqueles debates ali na rádio, naquela resenha e tal. Então, eu tenho muito vivo isso, assim, na minha memória de infância, né, dessa questão do jornalismo esportivo, sem falar de ter, assim, o costume de assistir o Globo Esporte, né, o Globo Esporte desde sempre, os programas na Band, né, quando era o canal do esporte, lá no começo, tal, eu assistia bastante também. Então, eu sempre tive muito esse contato. E aí, ali no momento de decidir ali o que eu ia fazer de faculdade, foi um momento também que acabou coincidindo com os meus pais terem colocado TV a cabo lá em casa. E aí foi quando eu comecei a acompanhar, assim, viciadaço os programas do Sport TV, da ESPN. Na época eram os dois que eu tinha à disposição. E aí ali, vendo os debates e tal, eu falei, cara, acho que é isso que eu quero. Pô, eu acho que eu faria isso, sabe? Uma coisa assim, vinha aquela memória de infância, mas aquilo ali do vendo, eu falei, eu faria isso, cara, fácil, assim, é uma coisa que eu acho que eu trabalharia. E aí, os meus pais tinham amigos que trabalhavam na Gazeta, né, o jornal lá do Espírito Santo, né, que é até do grupo da Rede Gazeta, que é afiliada da Globo, que foi curiosamente depois por onde eu comecei também. Mas isso bem antes ali, no segundo, terminando o segundo ano, esses amigos do meu pai falaram, pô, leva ele um dia lá para ver como é que é a redação, para ele acompanhar e tal, que ele vai perceber, assim, se ele vai ver como é que é o dia a dia mesmo, se ele gostar, beleza. Aí eu fui, eu lembro que eu fiquei no Notícia Agora, que é um jornal popular, e aí eu sentei com essa amiga do meu pai, que era jornalista, e ela me botou ali para ajudar na apuração, sabe? Tipo, ligar e tal. E aí falou, pô, aqui que a gente escreve, não sei o quê. Aí falou, você precisa fazer isso. A gente já ouviu esse lado, tem que ouvir o outro lado, não sei o quê. Aí eu vi aquele clima de redação ali, sabe? Aquela coisa mais leve, sabe? Aquela resenha solta. Isso não era nem de esportes, né? Era no dia a dia. E aí eu falei, cara, é isso mesmo que eu quero. Ela falou, ó, você não vai ter fim de semana, você não vai ter feriado, você não vai ganhar muito, mas é uma delícia, assim, eu sou apaixonado e Não tal. Eu tem falei, não, hora, não tem hora certa, né? Não. não tem hora certa, não tem rotina, não tem nada. Você Mas não por um sabe o que lado você é vai bom fazer. também, né? Que não tem uma coisa fechada, né? A gente sempre tem uma Eu vida. adoro, cara. Eu particularmente, assim, eu gosto muito desse lance de não ter rotina, sabe? Porque, às vezes, para você se programar na vida pessoal, isso é ruim, né? Por exemplo, eu quero marcar o médico, eu não faço ideia se eu vou poder marcar o médico agora, sei lá, semana que vem, porque eu não sei o que eu vou fazer, né? Isso Uhum. é tudo muito, muito dinâmico. Mas profissionalmente eu acho isso muito legal, porque é uma forma de se reinventar todo dia, né? É um recomeço diário, assim. Cada dia é uma coisa completamente diferente, você não sabe o que vai fazer e tal. Então isso é uma coisa que eu gosto muito. E aí depois dessa visita, né, uma espécie de visita, né, que eu tive ali, que eu vivi um dia de jornalista, ali eu tive certeza, eu falei, não, é isso mesmo que eu quero ser jornalista. E aí, a partir dali, eu comecei a ler livros, né, sobre a profissão, comecei a acompanhar mais de perto, assim, essa parte do que era, de fato, o jornalismo. E aí, prestei vestibular e de hoje, arrependimento zero, assim. Até agradeço a ela, Mariana, que foi quem me apresentou, assim, que foi fundamental para que eu decidisse mesmo seguir no jornalismo. E é curioso você falar que o seu avô influenciou muito, né, ao ouvir rádio, assim, na sua carreira, porque eu também tenho uma história até parecida. Meu avô hoje tem 90 anos, é assim, um botafoguense fanático, e ele também sempre dormia ouvindo radinho de pilha, debaixo do travesseiro, e minha avó fazia a mesma coisa. Tinha um quarto separado, ela falava, não, sua avó Rosalvo não para de ouvir rádio, eu não aguento mais. E eu falei para ele, e eu sempre gostei muito, né, de futebol, de jornalismo, eu falei, cara, um dia eu quero trabalhar na rádio, assim, principalmente pro meu avô conseguir me ouvir. E na primeira Pô, vez que ele me demais. ouviu, assim, cara, a única coisa que eu lembrava era dele, assim, quando eu entrei no ar na Band News. Então, é bacana Aham. também saber que você também, né, trabalhou na rádio, né? Você trabalhou na Rádio CBN, né? Foi na parte de, Foi. O começo foi na parte rádio também. de... Foi cidade, não foi? No Espírito Santo? Eu fiz cidades. É que, na verdade, assim, é curioso, porque eu também tinha esse mesmo desejo, cara. Eu falava, cara, eu quero muito que o meu avô consiga ouvir, tá? Mas, infelizmente, ele acabou falecendo antes de eu começar, né? Porque, enfim, ele já estava mais de idade, aí teve problemas de saúde e acabou falecendo. Ele brincava muito quando eu falei com ele, falei, vou fazer jornalismo. Aí ele, vai ser jornaleiro? Vai comprar uma banca de É, jornal, né? Tinha aquelas brincadeiras lá que ele fazia. E aí, o curioso é que, assim, eu sempre se eu tivesse que escolher um lugar para trabalhar, eu queria trabalhar na rádio mesmo, queria fazer transmissão esportiva de rádio. Esse era o meu, assim, o meu grande objetivo, era uma coisa que eu era viciado. E eu ficava ouvindo depois, quando a CBN começou a transmitir, que era o Evaldo, né, que narrava bastante, assim, e aí eu assistia direto. Eu comecei justamente na CBN, mas fazendo o geral,
mas a gente entrava às vezes ali no intervalo, né, que vai para a rede, e aí o intervalo é notícia, né, na CBN. Então eu entrava no intervalo de um jogo que estava sendo transmitido, eu ficava pô, amarradão, e eu consegui cobrir, eu consegui fazer, na verdade não era nem férias, assim, eram uns freelas que eu fazia para a Rádio Gazeta M, que era do mesmo grupo, só que era onde tinha a transmissão do Campeonato Capixaba, né? Que foi até por onde, assim, meu primeiro contato mesmo com o esporte foi esse, foi fazendo as transmissões ali do rádio. Aí o meu avô não conseguiu ver, mas o meu pai ouviu, e meu pai também curtia muito rádio, assim, então a gente tem muito isso, né? Essa questão desse vínculo familiar, assim, que no final eu acho que é isso, assim, a nossa vida é um pouco disso, né? A gente não só se realiza, mas também ajuda a realizar o sonho dos nossos pais, né? Dos nossos avós, tá? Acho que isso é muito importante também na caminhada. Não, com certeza. E você falando mesmo da rádio, né, que você disse que trabalhou na rádio e agora trabalha na TV, e no seu curso você dá, assim, dando um pequeno spoiler, assim, você fala muito para as pessoas da questão do improviso, né, a importância que o rádio tem na sua vida, e você sustentar horas no ar, aquela questão mesmo técnica. E eu queria saber quais são as principais diferenças que você vê, né, da rádio para a TV, além do dinamismo, e o que você herdou, assim, que você fala, cara, hoje eu, assim, eu consigo me desvencilhar de certas situações no ao vivo que você vê que a rádio te deu essa bagagem. Não, João, isso para mim é nítido, assim, é cristalino, porque primeiro que foi muito difícil, né? O meu começo na rádio não foi fácil, e justamente por isso, por essa necessidade do imediatismo, né? A gente tem aquela, eu acho que é natural mesmo do ser humano, né? De você querer fazer quando estiver pronto, quando estiver perfeito. E aí eu queria me preparar para entrar antes, mas no rádio não tem isso, você não tem esse tempo, né? Você é acionado e você tem que entrar na hora ali, de onde você estiver. É um telefone que você precisa, não mais do que isso. Então, isso é até um clichêzaço, né, do jornalismo, que você já deve ter escutado, mas todo mundo também que entra no jornalismo fala que, assim, que a rádio é uma escola, né, e que muita gente que está na TV hoje veio do rádio, começou no rádio, né, porque realmente é isso, assim, você está diante das situações ali no dia a dia e você não tem tempo para se preparar. Então você é meio que se prepara fazendo, sabe? É aquela coisa ali, aí você tem que falar o que você está vendo, e o bom do rádio é isso, né? Ele abre muito esse campo para descrição. Então, ao descrever as coisas, você acaba ganhando tempo, né? Porque quando você está na televisão, é o contrário, né? A televisão, você tem que conversar com a imagem. No rádio, não, você tem que descrever o que você está vendo para levar o seu ouvinte para aquele ambiente ali, para que ele consiga se sentir ali mesmo não estando, né? E só ouvindo. Então esse é o grande desafio do rádio. Mas isso mexe muito com a questão da criatividade, sabe? Isso desperta muito assim, e desenvolve muito essa parte de você ser criativo, ágil, né? Então a coisa ali e essa questão assim do imediatismo é uma coisa que me fascina muito assim do rádio, sabe? De você estar ali na hora, a coisa está acontecendo na sua frente, você tem que falar e na hora que você fala já está no ar, sabe? Não tem processo de vou escrever, vou subir para um lugar que é na hora. Né? O que você falar, então, do mesmo jeito para o erro, né? Quando você erra também é na hora, não tem conserto, errou, vambora, conserta e toca o barco. Mas quando você acerta também é muito legal, porque as coberturas, eu me lembro na Rádio CBN, assim, eu estou falando de 2007, né? Que foi quando eu comecei, 2007, 2008 ali, ainda era um mundo que não tinha essa questão da internet no telefone, sabe? Não era o que a gente vive hoje, assim, sabe? De você conseguir, pelo Zap ali você consegue ter as informações. Twitter nem existia ainda, eu acho. Se eu não me engano, o Twitter começa acho que em 2009. Eu lembro que eu peguei o começo do Twitter, assim, sabe? De fazer. A gente não entendia muito bem o que era uma coisa meio maluca, assim, o pessoal ficava falando um monte de besteira lá. Depois pesquisava onde era para twittar. Exato, exato, era curioso. Então a rádio ainda era muito relevante nesse sentido, assim, de fonte de informação, né? Então, algumas coberturas, assim, marcantes eu me lembro, por exemplo, uma visita do presidente Lula em Vitória, que eu estava já pela rádio, e que foi uma coisa, assim, cara, foi muito grande, porque a gente entrava na rede o tempo todo, e aí era a gente ali, sabe? Era o pessoal de Vitória ouvindo, que ia ser ele ia inaugurar ali era alguma coisa do pré-sal, né? Eu não me lembro exatamente o que era agora, mas, enfim, era um evento importante ali que ia injetar dinheiro no estado e tal. Então, eu me lembro que isso foi muito marcante, assim. E aí você imagina, uma cobertura de visita presidencial, independentemente
do presidente, assim, ela tem um esquema muito, muito grande, sabe? Imagina. Então, viver aquilo ali já foi também, já foi muito legal. Então, assim, eu tô contando tudo isso porque hoje em dia o que eu faço, essa bagagem, esse aprendizado que eu tenho, cara, foi fundamental, assim, fundamental. E eu me sinto, e eu me vejo às vezes em situações que eu preciso improvisar, quando, por exemplo, a gente que depende de tecnologia, tudo pode acontecer, né? Então, às vezes você tá ali no, sei lá, você tá no jogo e vamos supor que, ó, acabou a luz do estádio. A transmissão não vai parar, a transmissão continua. E você tem que ficar ali. E vão te acionar várias vezes, aí você começa a entrar. E aí vira uma cobertura um pouco de rádio, assim, sabe? É óbvio que é muito raro disso acontecer, né? São momentos que eu conto nos dedos, assim, que aconteceu, porque é aquele fato que acontece, sabe? É o inesperado mesmo. Mas você ter uma bagagem como essa, na hora ali que você vai fazer, pô, isso faz, cara, faz muita diferença. Eu me sinto muito mais seguro, sabe? Eu me sinto bem seguro, assim, para fazer qualquer coisa que eu precise fazer, de improviso, sabe? De entrar ao vivo, graças ao que eu aprendi na rádio. E é exatamente o que você falou, assim, tem muito de técnica, sabe? Eu não acredito nessa questão de que, é um dom, você nasce com um dom de improvisar e tal. Porque eu nunca tive isso, de verdade, assim, eu achava impossível conseguir ficar, sei lá, 30 minutos falando no ar, mas depois que você passa, né, a conviver, né, e a ter contato ali com algumas técnicas, você percebe que é possível, sabe? Que é tudo uma questão, assim, você estando no controle da situação, eu digo emocionalmente, né, você não se afobando, não se apavorando, você consegue dominar ali a situação e se preciso ficar 2, 3, 4 horas falando sem parar, só ali utilizando essas técnicas. Eu acredito muito nisso. E para mim, assim, hoje é fundamental. O rádio, para mim, nossa senhora, foi uma escola absurda, assim, fundamental mesmo. Eu acho que a prática também, né? Assim, a gente no rádio tem que toda hora improvisar, entrar no ar todas as horas. Eu lembro que na primeira vez que eu entrei, falaste sobre vacinação em Niterói, eu fiquei desesperado, mas assim, é aquele frio na barriga normal. Mas depois de um Normal. tempo eu fui acostumando. Achei que eu nunca fosse conseguir entrar no ar por nervosismo ou por alguma questão, né? E aí a gente começa a criar um hábito, né? O hábito faz com que a gente fique natural, em frente às câmeras ou no microfone, né? E agora chegando no Sport TV, eu sei que você entrou, e eu lembro dessa época, não foi pesquisa, eu realmente lembro, porque desde pequeno acompanhava, que você entrou pelo Passaporte Sport TV, né? Você fez aquele processo inteiro, e você foi correspondente em Moscou, cara. Eu queria que você contasse um pouco, além da questão da língua, que eu imagino que deva ter sido uma barreira, né, que você teve que conviver lá. Você foi com o Rafael De Angeli, foi isso? Eu queria que você contasse como é que foi essa experiência de entrar. Eu sei que você teve um período de adaptação antes, né? Mas já ter essa experiência internacional, que acredito que deva ser um episódio muito legal aí na sua vida. Nossa, muito especial. Só que quando você fala que acompanhava quando criança, isso me dá um pouco de tristeza, né? Porque Não aí, foi chamando de velho. porque aí você começa a pensar, Pô, fala, caramba, não, é que opa, 2011, cara, 2011 eu tinha 12 anos, cara. Então, é criança, pô, parece que eu foi era ontem, criança, eu era cara. criança. Eu era criança. Não, eu tô brincando. Então, foi muito especial, assim, primeiro, ser aprovado no passaporte, para mim, já foi a realização de um sonho, de verdade, assim, sem querer ser, sabe, de demagogia nem nada, era um sonho mesmo, assim, eu queria muito, 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 sempre quis trabalhar no Sport TV. E você entrar para já ser correspondente é uma coisa realmente muito única, né? Tanto que hoje, por exemplo, o projeto já não existe mais, né? E a gente ali, quem viveu, viveu, sabe? Essas coisas assim que são oportunidades que surgem ali. E eu me sinto muito privilegiado de ter vivido esse momento, né? E ali, hoje é curioso, porque quando eu soube que eu ia para a Rússia, né? E aí nos avisaram, eu e o Rafael De Angeli, né? Nós dois iríamos juntos, porque é um país difícil, tem a questão da língua, né? O frio também. E a primeira coisa, a gente pesquisando, conversando com brasileiros que moraram lá, a gente falou com o Shoa, né, que chegou a ficar um período ali de 3 meses lá na época ali da União Soviética, e ele falou, cara, aprenda russo, nem que seja o básico, mas você precisa aprender em russo a dizer que você não fala russo, sabe? Uma coisa assim. E a gente começou a fazer aula aqui, aula particular,
um mês, mais ou menos, de aula todo dia, cara. A gente fez um intensivão, assim, absurdo, todo dia. E aí eu ficava vendo seriado em russo, sabe? Umas coisas de maluco, vendo desenho em russo. Umas coisas loucas, assim. A cabeça tentando uma imersão mesmo total, assim, para começar a desenvolver no cérebro ali, falando, olha, é isso aí que você vai encontrar, sabe? Para já ir meio que se acostumando. E aí a gente aprendeu, de fato, a falar em russo, que não falava russo, e que foi a coisa que, cara, mais abriu portas pra gente. Impressionante, assim, porque a gente chegava lá, por exemplo, eu vou dizer como é que era, assim, eu falava, ó, Ia, eu, Negavariu, não falo, Paruski, russo. Então eu falava assim, ó, Ia Negavariu Paruski. Aí eu perguntava, você, Gavariti, fala inglês, pangliski? Então assim, вы говорите pangliski? Então a frase era essa. Я не говорю по-русски, вы говорите по-английски? Era isso. Cara, os russos ficavam loucos, falando, mas você está falando russo? Mas você está falando russo? Como assim? Você é do Brasil? Eu falava, não, Я бразильский jornalista, eu sou jornalista brasileiro, tá? Eles ficavam loucos, loucos, loucos. E aí eles ajudavam, cara, demais, assim, eles faziam um esforço E um esforço que sobrenatural para você ajudar a tinha, gente. né? Uhum. Para ajudar a gente só porque isso quebrava o gelo, né? Uhum. E aí depois a gente aprendia ali, né? A gente foi aprendendo mais o russo do dia a dia, né? Óbvio que não dá para fazer, por exemplo, eu não me sinto capaz de fazer uma entrevista em russo, né? Mas a gente no final do passaporte já fazia o povo fala, né? Que é quando você vai entrevistar as pessoas na rua, a gente já fazia em russo e conseguia entender, cara. E era muito louco, assim. Era uma coisa, sabe, uma satisfação. O pessoal fala, cara, a gente tá falando russo mesmo. A gente tá aqui entrevistando as pessoas em russo e entendendo e conseguindo rebater, sabe? Ele falava uma coisa, eu conseguia, rebater em russo, tanto eu quanto o Rafael. Assim, a gente conseguiu chegar nesse nível de russo, a ponto de eu fazer uma matéria depois, quando eu voltei em 2017, que isso foi em 2012, né? Que eu tive lá em Moscou, morando em Moscou. Em 17 eu voltei para a Rússia para a Copa das Confederações e eu fui fazer uma matéria num museu, no museu soviético que tinha em Kazan, que foi a cidade que eu fiquei, e lá o cara não falava inglês nada. E eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos gravar aqui, a gente vai gravando e ver o que dá, né? E aí ele foi falando, sabe, tudo em on, tudo gravado. E ele falando e eu entendia tudo. E eu conseguia, sabe, rebater ali. Então ficou meio que um bate-papo em russo no Museu Soviético. Então, assim, foi, cara, muito legal mesmo. Uma experiência muito bacana. E aí essa eu me lembro que foi uma coisa que me marcou demais, assim, o aprender russo, né? Porque é uma coisa, você imagina, eu nem de férias, assim, eu me imaginava, sabe? Não era um destino que aparecia entre os primeiros, sabe? Vou para a Rússia, para Moscou e tal. Nunca foi uma coisa que eu tinha vontade de conhecer nem nada. É assim, óbvio que tinha vontade, mas não estava ali na lista de prioridades, né? Então não passa pela cabeça da gente aprender russo e tal. Então depois de ter aprendido foi muito foi uma experiência muito legal. O frio me marcou muito também. O frio foi uma coisa que Eu ia perguntar como é que era viver naquele gelo lá, cara. então você vê, eu fiquei pouco tempo lá, foram 6 meses, mas eu cheguei lá, estava fazendo -20. Meu Deus. Era nessa faixa, -22, -23 e tal. E a Rússia, quando chega essa época de início de ano, eu fui para lá, olha que louco, eu fui para lá na terça-feira de carnaval. Eu saí do Rio de Janeiro, onde eu morava, passando de táxi pelos bloquinhos, assim, cara. Andando de short, bermuda, chinelo. A cidade, cara, um fervo. E fui pro aeroporto, cheguei lá já nesse choque. Então tava 38 graus aqui para -20. Foi essa a diferença de frio. E aí lá eles param tudo, cara. Janeiro e fevereiro eles fecham, o governo fecha todos os ministérios, escola fecha, o próprio trabalho eles dão folga. E aí o pessoal vai muito para Sochi, que é como se fosse uma, né, a praia ali deles e tal. Então eles vivem. E aí que agora que já pode viajar para fora, muita gente vai até para os lugares ali mais para o sul, tem muita gente que gosta de ir para o Brasil e tal, eles vão mais para ali para Portugal, para aquele lado da Europa ali, mas na época da União Soviética não podia sair, né? Então eles só podiam ir para dentro da União Soviética. Então Sochi era o grande destino assim dos russos. Então eles vão muito para lá. Então a gente chegou a cidade meio que abandonada, assim, sabe? Uma cidade fantasma com neve, tipo 1 metro de neve, com tudo parando de funcionar, aí metrô para de funcionar. A neve é legal, para quem nunca viu neve, a neve é legal no primeiro dia. Você vai, faz o boneco de neve lá, aí Joga no taca amiguinho, neve, né? taca neve no outro, guerra de bola, isso é maravilhoso, cara, sensacional. Aí você vai lá, pô, neve, a neve caindo, tá excelente. Cara, o segundo dia que você não consegue mais, se você tem que ir para algum lugar, você não consegue, porque o metrô não passa com neve, entendeu? Aí tem que esperar vir para tirar neve. Então, assim, e aí escorrega pra caramba na calçada, você tem que andar com cuidado para não cair. Enfim,
é curioso, mas assim, eu prefiro o nosso tempo aqui no Brasil, sabe? Muito mais sol do que... Eu sou muito mais do calor do que do frio. Mas tem coisas assim, pra você ter uma ideia, João Pedro, assim, de que a gente vivia, que impactava o nosso dia a dia, bateria de câmera, por exemplo. A gente botava todas as câmeras para carregar. Quando a gente chegava nesse frio que ligava a câmera, ela durava, sei lá, 2 minutos a bateria. Pum, apagava, por causa do frio. Não resistia a nada. Telefone, você botava ele para fora para ver assim alguma coisa, caía. É uma coisa de louco, assim, cara. Não tinha a menor ideia que acontecia isso, caramba. A bateria vai pro saco. E assim, para você ter uma ideia, a bateria vai pro saco e a gente sofre muito. O meu pé, por exemplo, tinha dias assim que eu não sentia o pé. Eu andava, falava, cara, eu não tô sentindo meu pé. A gente parava numa cafeteria que tem aquecedor em todos os cantos, né? Então eu tirava a bota, colocava o pé com meia no aquecedor direto, assim, para ele pé aquecer, para voltar a sentir os dedos, cara. Uma coisa de... o frio, vou te dizer, cara, o frio castiga muito, cara. Castiga demais, é complicado. E aí você volta aqui para o Brasil, né? E participa, enfim, de diversos eventos. Imagino que depois disso você tenha ido ver jogo, cobrir jogo em Moça Bonita, naquele calor de 50 graus na sombra, né? E você é um repórter que pesca muito nas informações, algumas informações inéditas de alguns atletas, como foi aquela do Usain Bolt, né? Que você descobriu que ele gostava muito de cantar. Quando ele foi medalhista de ouro nas Olimpíadas, ele até cantou música do Bob Marley ali pode ser zona mista ali, né? Na saída, né? Isso, E aí, mas além dele, que foi uma entrevista que viralizou e rodou o mundo inteiro, cara, eu queria saber qual foi uma das entrevistas que você mais gosta assim, de ter feito, seja ela na zona mista, coletiva, enfim, algo que te marcou muito. Quem foi a entrevista assim, que você diz, poxa, essa eu vou guardar para sempre comigo? Essa é uma boa pergunta, porque essa do Bolt, sem dúvida, ela é muito especial, né? Assim, mas ela é tipo um Pelé, assim, né? Ela não entra na disputa, né? Ela fica ali de lado. Uma entrevista que me marcou muito, não pelo conteúdo da entrevista em si, que foi uma entrevista boa, mas não assim, não se viralizou nem nada, mas foi a que eu fiz com o Roger Federer em Wimbledon, em 2012, quando eu estava no Passaporte, que foi uma exclusiva com ele. Depois ele ter vencido o Murray lá e foi muito legal porque o Federer voltou a ser o número 1 do mundo depois daquela vitória. E o Murray havia chegado à final ali, sabe? Tinha aquela coisa do britânico que nunca chega e ele conseguiu chegar à final. Então, o evento em si, sabe? Aquele ano de Wimbledon foi uma edição muito especial. E ali consegui essa entrevista que não foi fácil. Eu estava sozinho lá de vídeo repórter, né? E aí foi muito difícil para conseguir a entrevista. Eu pedia todo santo dia, eu pedia os top 10, todo dia. E só falava com os brasileiros. Aí no último dia eu falei, pô, eu tô aqui já fazendo assim, vocês não me dão um top 10 para fazer, nem homem nem mulher, só falava na coletiva, né? Coletiva eu tinha acesso normal, eu fazia pergunta e tal, eles respondiam, mas não tinha sido a exclusiva ainda, né? E aí ele falou, aí a chefe lá da comunicação falou, ó, amanhã eu conheço o assessor pessoal do Federer, o agente dele, né? Amanhã, se ele for campeão, mas só se ele for campeão, você vai ter com ele pelo menos 5 minutos. Falei, beleza. Aí fiquei torcendo igual um louco, né? E aí, como eu tava de câmera também, eu ficava bem lá na quadra central, naqueles buraquinhos que tem ali embaixo. Então eu via assim, numa distância de 2 metros no máximo, né? Então isso foi assim, espetacular, né? Pessoalmente, assim, poder acompanhar uma final ali já foi incrível. E aí, quando o Federer ganhou, eu falei, cara, não acredito que Torceu para a vitória dele também, principalmente pela entrevista, né? Sem dúvida. Profissionalmente ali, cara, Entrevistar eu era, um dos maiores de todos os tempos, né? eu era Team Federer, assim, 100%. E aí foi muito legal, porque ele foi super gentil, sabe? Ele é um gentleman mesmo, foi incrível, assim, a experiência em si, sabe? Tanto que, assim, como eu tava sozinho, eu tive que microfonar o Federer, sabe? Umas coisas básicas, assim, que é inimagináveis, né? E ele foi muito legal, muito atencioso. Eu me lembro que ele estava para vir no Brasil pela primeira vez e ninguém tinha falado sobre isso ainda. Então ele falou, então a entrevista também acabou ali internamente no Brasil ali, né, acabou rodando, os sites repercutiram e tal. Então foi uma entrevista que, sim, se eu tivesse que escolher uma, além, né, da entrevista do Bolt, essa do Federer com certeza é muito especial. E também falando sobre entrevistas especiais, eu vi uma que eu gostei muito, foi sobre o Herbert Conceição, né? Mas foi aquela entrevista mais produzida,
Sim. Você tem destaque em grandes quadros, como aquele Grandes Lutas, que você fala de várias lutas históricas. Eu, particularmente, como eu falei já uma vez para você, eu gosto muito de UFC, MMA, em modo geral. E eu vi uma do Vitor Belfort que você fez, que eu gostei bastante também. E eu queria saber para você qual é a grande diferença, né, de fazer essa reportagem um pouco mais produzida, mas em relação ao factual. Assim, se você, por ter mais tempo para fazer, você se cobra mais para ser um resultado melhor, ou assim, você já disse uma vez que a entrevista é boa e é que entra, né? Assim, a gente no É, jornalismo não tem muito para onde ficar esperando, porque a gente tem prazo, tem o tempo que tem que publicar. Eu queria saber para você qual é essa grande diferença entre uma reportagem produzida em relação a um factual. não, excelente pergunta. E essa frase vale para tudo. Assim, a gente ouve quando começa no jornalismo que diz assim: a matéria é boa, é matéria no ar, entrevista é boa, entrevista no ar. Porque não adianta nada você produzir, fazer o seu perfeito e se não vai para o ar, né? Então, no final das contas, assim, é o que vai para o ar, é o que vale. E tem que ser o seu melhor naquela situação, né? Ela não é. Muitas vezes a gente faz coisas que não. Você olha e fala, cara, isso aqui não é o ideal, mas era o que dava na hora ali. Então, dentro do que a gente tinha, aquilo era o melhor, sabe? Acho que essa tem que ser meio que a pegada. Só que, e aí, pensando nessas duas situações, realmente são muito diferentes, porque assim, quando você está nesse factual de grandes eventos, por exemplo, é uma coisa que você vive muito ali intensamente aquele período específico, né? Uma Copa do Mundo, 30 dias. Olimpíada, 2 semanas. O Wimbledon, por exemplo, 2 semanas. Então você vive aquilo ali intensamente. Então tudo que acontece durante, né, a cobertura, você está muito ligado naquilo, sabe? Ali você tá vivendo aquilo intensamente, é o seu dia a dia. Então, qualquer coisa que surge de diferente, você tá muito focado, está muito concentrado, você já pesca e pum, e consegue fazer a coisa ir pro ar. Então o Bolt foi um pouco isso, assim, sabe? Você estava ali vivendo o dia a dia, você vive para aquilo ali. Quando você vai fazer uma matéria especial, no caso do Herbert Conceição, né, que foi o documentário que a gente fez para o Globoplay, da série É Ouro, você vive a vida do personagem, né? E isso é muito legal. Se você consegue. O do Ebert foi diferente do que eu gosto de fazer, porque não tinha muita coisa já publicada sobre ele, né? Não tinha matéria antiga. A gente pesquisou lá na TV filiado da Globo na Bahia. Eles não tinham feito nenhuma matéria, zero, nada assim, a não ser tipo, Herbert foi campeão baiano, sabe? Mas não tinha, por exemplo, a vida do Herbert e tal. Então a gente não tinha nada, zero. E aí, nesse caso, foi muito legal porque a gente realmente mergulhou na vida dele, mas com ele, sabe? Que é uma coisa que geralmente a gente faz previamente, né? Você faz a pesquisa toda e depois você vai já sabendo algumas coisas, né? Então ali foi muito legal, porque várias coisas foram surgindo ali durante a entrevista, e o Herbert, ele é um cara muito legal, assim, ele tava feliz, sabe? Você sentia que ele tava, tipo, amarradão de participar daquilo ali, porque ninguém tinha contado a história dele antes, então ele tava muito legal, muito, sabe, Ele era empolgado de uma documentar novidade, isso. né? De documentar e tal. Então a gente teve um contato bem próximo ali com a família dele, com os treinadores e tal. E ali, por exemplo, a gente descobriu que a primeira luta da carreira dele foi uma situação muito parecida com a luta de Tóquio, né? De que ele precisava de um nocaute ali, que na verdade era abrir contagem, né? Quando você é cadete, né? Quando você é mais jovem. Então a primeira luta da história dele como atleta do boxe foi exatamente como a de Tóquio do Ouro. Então, sabe, são elementos assim muito ricos que aparecem do nada. Ninguém sabia disso. Isso ali foi o técnico contando que ele falou assim, não, e aí na luta ele tinha que abrir uma contagem porque ele já tinha perdido as duas. Eu falei, mas espera aí, ele perdeu as duas igual na Tóquio? Ele falou, foi a mesma coisa. E aí você fala, caramba, mas isso é maravilhoso e tal. E aí você vai encontrando esses elementos, assim, sabe? Então eu me lembro essa foi uma entrevista muito legal também, foi uma reportagem, né, um documentário no caso, isso foi um pouco mais do que reportagem, né? Então foi um documentário muito legal de fazer, porque a gente, assim, mergulhou e viveu ali o Herbert Conceição durante 3 semanas, tudo, gravação, depois ali captação de imagens, voltando para a ilha, eu fiquei na ilha editando junto com o editor, então foi uma experiência muito legal essa do Herbert Conceição. Eu sou apaixonado por boxe e luta, assim, eu acho que os lutadores de boxe, geralmente pugilistas, eles sempre têm uma história legal, cara. É impressionante como, em comum, assim, eles têm uma situação muito difícil, né? Porque é um esporte que não é muito praticado, mas não tem tanto investimento, né? É, Então, assim, ter podido contar a história dele, acredito que deve ter sido, assim, um prazer, né? Ainda mais um medalhista olímpico. Mas na nossa profissão, Guido, a gente sabe também que a gente
tem um dever, né, de passar informação, e algumas vezes a gente cobre até as tragédias, né? Não é bom falar disso, mas a gente tem que fazer porque é a nossa profissão, né? Passar as informações, informar as pessoas. E, assim, obviamente você viralizou muito, né, com a queda do avião da Chapecoense, aquela cobertura, né, com a mãe do Danilo, que foi aquela entrevista emocionante, assim, que acredito que vai ficar marcado para a história, não só da Chapecoense, mas do jornalismo mesmo, assim. Foi um momento que foi genuíno, assim. Mas as pessoas não sabem que você também cobriu a tragédia do Ninho, né, que foi também, porra, cara, muito difícil para todo mundo. Acho que até você abre uma edição do Globo Esporte, direto do CT, do Ninho do Urubu, para passar as novidades, as informações. E eu quero saber de você, que tem experiência, assim, né, já na carreira, mais de 15 anos de jornalismo, como você tenta ali separar a dor de ver as pessoas tristes, num ambiente pesado, carregado, por exemplo, como foi ali no Ninho, e poder transmitir todas as informações aos telespectadores? Essa é uma pergunta que eu também me faço, porque existem pessoas que conseguem muito separar, né, a questão da emoção com a questão da profissão, e às vezes é uma situação tão pesada, tão triste, né, assim, que acaba não interferindo, porque você passa informação, mas você não consegue segurar no ar. Como é que você enxerga, assim, lidar essa situação? Assim, é sempre muito difícil, né? Porque é o que eu sempre digo, assim, esse é o tipo de coisa que você não consegue se preparar. Todo o resto você se prepara. A cobertura, por exemplo, a cobertura de uma tragédia, você tem até como se preparar, assim, a própria bagagem ela te prepara, né? Eu digo que você não tem como se preparar para o momento da Dona Laídes lá, né? Que é o tipo de situação que não depende de mim, assim, né? E para quem estiver nos acompanhando que não sabe, só para contextualizar rapidamente o que o João estava falando, né? Eu estava para fazer a cobertura da Chape desde o início da semana e aí na foi de segunda para terça o acidente e aí na quinta-feira a gente estava lá direto e aí a gente foi entrevistar a Dona Laídes, né, que é a mãe do goleiro Danilo, e foi uma entrevista ao vivo, a gente não teve ali uma conversa prévia, né? E ela veio para conversar comigo e ela faz a entrevista desenrola normalmente ali, e ela faz uma pergunta, né? Ela fala: "Posso fazer uma pergunta? Você conseguiria dizer para a gente o que você está sentindo, né? Perdeu tantos amigos lá e tal." E aí ali ela desliga a minha chave, assim, pum. Ali o jornalista do ser humano ali, tudo que eu tentava, né, pela minha missão, pela minha profissão ali de, olha, tá difícil, eu sei que tá difícil, mas vamos manter a calma, a serenidade aqui para a gente passar as informações, porque é uma missão mesmo que a gente tinha ali de informar, né, porque as informações estavam muito perdidas e a gente estava sendo que é o papel da prestação de serviço, né, que a gente escuta tanto na faculdade. Ali é que você sente mesmo. Eu recebi mensagens de familiares depois me agradecendo, sabe, pelo trabalho ali, porque fala, cara, a gente, por exemplo, soube por vocês tudo. Quando Ela nasceu o mesmo velório, diz, a né, na gente... entrevista, Guido, a gente tá sem informação, a gente não sabe que horas vamos, como é que vai ser. Ela É, mesmo mostra esse desespero, né, que isso, eles estavam sentindo. exatamente. E a gente conseguia fazer esse trabalho ali, né? Então era muito importante, né? Esse momento ali do jornalismo. E aí ela pergunta, né? Isso, enfim, eu desabo em choro ali, porque na verdade eu já estava chorando todos os dias, todo mundo estava chorando, só que fora do vídeo, né? Ali foi o que estava ao vivo, por isso que tem essa força, né? E é uma cena muito bonita, eu acho que muito por ela, né? Pela Dona Laídes, assim, acho que 100% por ela, na verdade, porque ela é uma mulher, cara, ela é tão fantástica, assim, e aquele momento ali ele representa tanto, né? Uma mãe que acabou de perder o filho e que tem, assim, uma generosidade. E uma palavra que, né, é essa palavra que eu quero entrar para explicar a pergunta que você me fez, João Pedro, que é a questão da empatia, né? Eu acho que isso é fundamental. O jornalista, ele precisa ter empatia, em qualquer área. Esporte, na política, na economia, na polícia, porque a empatia ela serve para os dois lados, tanto para um lado, para um momento de tristeza, que você precisa entender, né, ou sofrer, sentir o que aquela pessoa está sentindo, mesmo sem você estar vivendo o que ela está vivendo, né? E ao mesmo tempo, num momento de alegria, você precisa conseguir entender que um time que não é o seu, por exemplo, o torcedor está feliz da vida e você precisa conseguir se colocar no lugar do torcedor rival do seu time. Isso é fundamental, né? Então eu acho que você tendo empatia, você consegue fazer essa divisão, sabe? Porque você tendo empatia, você sente, ou seja, você consegue sentir. Eu sempre digo que na faculdade a gente ouve muito isso, né? Que o jornalista tem que se distanciar. Quem fala isso nunca foi para a rua, nunca fez uma cobertura.
Você tem que ser isento, é diferente. Você se envolve, porque é impossível não se envolver, impossível, mas você precisa ter a isenção para entender, para voltar, falar, eu consigo entender o que você está sentindo, mas volta aqui, ó, e aí entra o trabalho do jornalista, né? A questão de passar as informações e passar tudo que você tem o que você tem que falar. Mas, assim, se tivesse que dizer uma coisa, eu diria isso, assim, nunca deixe de se envolver, nunca. Assim, não se envolver pela questão de, eu preciso me envolver, eu preciso, sabe? Eu preciso estar ali. Não, por uma questão humana, sabe? Seja humano, Claro. simples assim. Eu acho que Entenda que a foi pessoa está sofrendo, muito mais né? fidedigno ao que estava acontecendo e não foi uma coisa forçada, assim, como eu quero dizer, uma coisa Exato. sensacionalista, entende? Era você ali, o Guido, Sim, o jornalista e o Guido, a pessoa, é. com a mãe de uma das vítimas, né, do acidente. Então, assim, para quem estava em casa, para quem recebeu, a pessoa conseguiu realmente entrar naquele momento como se estivesse ao lado de vocês. Essa é a grande Sim, viver visão que eu ali tive. o luto, né? Exatamente. Não, sem dúvida. Exatamente. Porque isso é uma coisa assim, é até curioso, né? Desde do episódio, né, que foi 2016, todos os anos assim eu recebo muitas mensagens de jornalistas estudantes de jornalismo, né, que estão fazendo trabalho de conclusão de curso. Muitos trabalhos foram sobre a cobertura da Chape, né? E aí eles me pediam para gravar. Alguns faziam em formato de podcast, outros faziam em formato de texto, né? Outros de vídeo, mas sempre com uma entrevista, né? E é curioso porque eles traziam as questões assim da época de faculdade sobre essa questão e falavam, mas o que você acha do jornalista chorar, né, dele se expor nesse sentido e tal. E eu falava muito para eles o seguinte, eu falava, na verdade, a discussão que a gente precisa ter em relação a isso, ela é um pouco inversa, assim. Não do jornalista chorar, porque quando você chora, a gente é humano, a gente vive ali, e é aquilo que eu disse, se você é um jornalista que tem empatia, cara, a chance de você não se segurar, ela existe, entendeu? Porque você está vivendo aquilo ali, você está entendendo a dimensão, a tristeza, o quão difícil é aquilo ali. Se você é o frio, sabe, que está com frieza ali, distante, você não consegue transmitir o que está acontecendo. Mas a discussão que eu acho que é a inversa é a questão do fazer o entrevistado chorar. Essa é uma discussão que eu acho que cabe pra gente, sabe? De até que ponto você fica forçando a barra ali para, como você disse, Aquelas para um técnicas para fazer sensacionalismo, a pessoa chorar, entendi. entendeu? Que você entra com o objetivo de fazer a pessoa chorar. Isso eu acho que cabe discussão jornalística, sabe? Será que vale a pena? É o quê? É pela audiência? É a É o ética da chorar? profissão que entra em discussão, né? É isso, entendeu? Isso eu acho que cabe discussão. Acho que a gente pode até fazer um BolaCast, né, exclusivo Só sobre sobre isso, assim, isso, né? até onde a gente pode ir, até onde você respeita, não respeita, essa questão, a ética mesmo ali, né, de você saber o momento de respeitar e às vezes não fazer uma pergunta ali, sabe, só para fazer a pessoa chorar, porque isso não é relevante para a matéria. Não é isso que você precisa saber, não é essa a resposta que você precisa ter outras respostas, mas aí é que o choro vende, né? Então, isso em tudo, assim, na televisão, então, aí vai fechando, sabe? No olho da pessoa chorando, né? Aquela coisa, aquele apelo sensacionalista. Então, isso eu acho que cabe de discussão 100%. O fato de, assim, da gente chorar ou não, é muito, cara, é você. E outra coisa também, assim, que eu acho que a gente viveu muito nesse momento, que foi, tipo, o sommelier do choro, né? Assim, será que pode chorar? Não pode? Mas ele estava lá e não chorou. E vamos trazer, não precisa ir longe, vamos agora no Olimpíada de 2020. O Guilherme Pereira, né, entrevistando o Ítalo Ferreira, ele, cara, Os dois, ele assim, né? chora, né? Você vê que os dois estão chorando copiosamente ali, é uma coisa linda, sabe, de ver, porque para os dois aquilo ali tem uma importância, sabe? Aí muita gente falava, mas, pô, mas o cara vai chorar, pô, ele nem ganhou medalha de ouro e tá chorando, o repórter e tal. Eu falei, cara, você não sabe o que ele está vivendo, você não sabe como é fazer a cobertura de uma pandemia, sabe, durante uma pandemia, você não sabe a relação, eventualmente, que ele tenha com o esporte, sabe, que às vezes a gente traz muitas coisas mesmo assim que você não consegue segurar ali, sabe, e aí acontece, sabe, não precisa ficar também se martirizando porque chorou, nem nada. É óbvio que, assim, eu nunca vou para um lugar dizendo, vou chorar e Claro. vou, sabe,
mas se Seria acontecer, injusto com a audiência você fazer isso. é isso, Não faz é. sentido, Mas se né? acontecer, tá tudo bem, sabe? Claro. Faz parte ali do momento, deixa rolar, sabe? Não precisa Eu, ficar querendo... eu acho, assim, Guido, que por muito tempo as pessoas tiveram a ideia de que o repórter, apresentador, comentarista, eles eram robôs, eram pessoas que eram impecáveis, tinham o Perfeito, cabelo 100% certinho, ou algo perfeito, que perfeito. fosse idealizado pelas pessoas, enquanto a gente tem sentimento, né? O jornalista tem sentimento. A gente não vai entrar toda a transmissão chorando, vai estar rindo, desrespeitando uma situação. Mas quando é uma coisa genuína, como você falou, do Guilherme Pereira na situação de Tóquio, o cara tá, pô, ele adora o surf, ele tá ali imbuído do sentimento, né, que o Ítalo também estava. Então, eu acho que é importante até para desmistificar um pouco a ideia que as pessoas têm de que o jornalista é um robô, né, é um banner. Então, eu entendo que seja muito importante. Mas, falando do Flamengo agora, você cobriu a final da Copa Libertadores, não foi? 2019 em Lima. Foi. E 40 anos depois, o Flamengo foi campeão da Libertadores. E eu queria saber, 40 não, 30, né? Pô, cara, jornalista É 40 esse ano, né? jornalista É. não, jornalista, matemática é um problema. Eu te 40 entendo. esse ano. Faz 40 esse ano. A gente está Era gravando perfeito. 2 dias antes, né, da final da Isso. Libertadores, Flamengo e Palmeiras. Mas eu queria saber como é que foi participar desse evento, cara. Quais foram os perrengues? Porque eu lembro que os próprios torcedores estavam sofrendo, né? Caraca, voo para Montevidéu, voo para Lima, voo para Bolívia, pessoal tentando se virar para ir para lá. Eu queria saber como é que foi o ambiente, para você profissionalmente, como que foi isso? Essa foi uma cobertura também muito, muito marcante, né? Porque, primeiro, o jogo seria em Santiago, no Chile, e aí, né, uma série de protestos lá, a Conmebol achou melhor cancelar e mudar para Lima. E isso mudou a logística de todo mundo, né? A nossa também, né? Da imprensa, porque se você parar para pensar, é simples, né? Imagina todo mundo querendo ir para um lugar. De repente, esse lugar muda para um lugar que não estava previsto para ter o evento. E todo mundo vai querer continuar indo para lá. E aí tem uma limitação física mesmo, né? Enfim, e técnica, né? De número de voos, a forma de você chegar lá, o acesso e tal. Então isso já foi um pouco mais difícil. A nossa cobertura, a gente acabou indo num voo fretado, né? A Globo fretou um voo e a gente foi todo mundo da cobertura nesse voo direto para Lima. E aí foi uma cobertura que, para a gente que acompanha, e eu particularmente acompanho os 4 times do Rio, né? A gente vive muito mais próximo enfim, o lado do torcedor, né? Essa questão de como eles vivem assim o momento, e a gente acompanhou bem, né? A questão do Jorge Jesus, né? Aquela coisa ali né? De como tinha uma aura ali sobre, sabe, tava ganhando tudo, né? Começou a Maracanã lotado todo jogo, então tava um clima muito legal assim, né? De torcida. E eles invadiram mesmo. Você vê, foi uma invasão. Eu me lembro que comparando ali Flamengo com River, era 70-30, sabe? 70-30 de torcedores. Então, tava essa efervescência, né? Aquela coisa ali louca. E eu participei dessa cobertura eu tava fazendo, eu fiz o hotel desde manhã cedinho, lá eram 2 horas a menos, então eu comecei 5 horas da manhã, no dia do jogo. A gente entrou ao vivo na Globo, no Sport TV, né, direto ali, acompanhando o dia a dia, a movimentação de torcida ali, e depois até a saída do ônibus pro estádio, né, que foi um momento bem legal, assim, com os torcedores lá, fazendo aquela corrente e tal. E aí depois, quando eu fui pro estádio, eu precisava fazer o entorno, né, dos torcedores ali já no estádio, chegando e tal. Então foi era bem climão de torcida, né? Eu não fiz a transmissão do jogo nessa cobertura, mas eu pude vivenciar esse clima ali e tal. E aí depois a gente tem, quando você está credenciado e você não está na transmissão do jogo, você assiste ao jogo da tribuna. Mas o que eles fizeram ali pra gente? Como era uma coisa muito improvisada, o estádio de Lima não tinha tribuna de imprensa sabe, com mesinha, com cabine, com essas coisas. Era no meio da torcida dos dois, né? Era a torcida misturada. Então eles pegaram, imagina que tem ali no meio do campo, a última arquibancada, eles pegaram as últimas 2 fileiras e transformaram em tribuna de imprensa. Então, assim, eram 2 fileiras de jornalistas e embaixo era flamenguista e torcedor do River, tudo misturado ali, que compraram a torcida.
Então a gente viveu o clima da torcida mesmo, sabe? Isso que foi legal de viver, porque quando o River estava vencendo, a gente viveu bem ali a experiência da provocação dos argentinos, sabe, que não paravam de cantar, aquele espírito bem argentino mesmo, de não parar um segundo e provocando, e os flamenguistas, assim, naquela pegada, sabe, falando, pô, cara, não vai dar, o time não tá jogando hoje. Realmente foi um jogo que... por isso que eu acho que ele se torna épico, né? Que o Flamengo não jogou o que estava jogando, né? No Na primeiro campanha do tempo, o Jesus River mesmo. amassou o Flamengo, É, jogou muito bem mesmo. ninguém jogando, ninguém Ninguém jogando. jogou. Aí que tá, não era, tipo, o Felipe Luiz, super experiente, não conseguindo render. O Rafinha, o campeão de tudo, não conseguindo de jeito nenhum. Você vê ali no Acho que ele meio-campo o próprio tentava, né? Arrascaeta, o Everton Ribeiro não estava conseguindo, o Bruno Henrique, Gabigol estava bem marcado ali. Então, a sensação dos torcedores naquele momento ali, e aí você. Isso que é legal de viver essa experiência, que você escuta os torcedores falando, né? Eles estão, assim, do meu lado, aqui, embaixo de mim. E aí você viu os caras falando, pô, cara, acho que hoje não vai dar. Aí eu lembro que teve um senhor comentando assim, pô, será que valeu a pena a gente gastar tudo que a gente gastou? Já pensando nas contas que ia ter que pagar, parcelou em 12 vezes. Vou ter que... Será que vale a pena? Aí, bum, sai o primeiro gol do Gabigol, já é aquela loucura, né? Aquela explosão e tal, os torcedores e tal. E aí, quando sai o segundo gol, cara, sem brincadeira, eu nunca vivi nada, eu nunca vi, né? Nem vivi trabalhando, nem acompanhando os jogos do meu time, eu nunca tinha vivido nada parecido, assim, de ver uma coisa tão, sabe, uma catarse, assim, absurda. E aí você via, cara, assim, até de se preocupar, assim, você via os torcedores caindo na arquibancada, sabe, de emoção, assim, você ficava e falou, cara, será que tá tudo Todo bem, mundo sabe, desmaiando. preocupado mesmo. O que eu costumo dizer, assim, a sensação, João, para você ter uma ideia, assim, imagina que você estava no estádio, o estádio ele tem um pouco, ele tem muita terra, muita areia, então ele parece um pouco tipo Marte, assim, sabe, uma coisa meio de fora, como se tivesse uma nave alienígena e jogasse um gás, assim, sabe, e todo mundo vai começar, sabe, foi meio que isso, assim, uma coisa de louco. E aí, profissionalmente, para mim foi muito bom, porque você participa de uma cobertura histórica, né? E aí depois, por exemplo, aí como é que foi a minha participação, né? Eu não fiz o jogo, então quando acabou o jogo, eu fui pro hotel para fazer a chegada dos jogadores, né? Depois que eles iam fazer uma festa lá e tal. Então assim, aí eu vivi aquilo ali, fiquei até a parte da entrega do troféu, né? Do momento ali no campo, que bum, tem a chuva de papel picado e tal, não sei o quê. E aí depois eu fui pro hotel. E chegando ao hotel, quando chegou o primeiro ônibus, que era o ônibus de convidados, familiares ali, uma fonte minha no Flamengo, ele chegou e falou, ó, cara, o Júlio César tá vindo com o Juan, e o Júlio César desmaiou na, assim que saiu o segundo gol, desmaiou mesmo, desmaiou de verdade, assim, apagou total. E o Juan, ele falou assim, o Juan, eu nunca vi o Juan xingar, cara, nunca tinha visto o Juan xingar. E o Juan xingou loucamente, tá? Então, assim, quando eles vierem, e aí é óbvio que a gente já ia pará-los, né? Porque eles são personagens que têm uma relação muito, muito forte com o Flamengo. Ele falou, pô, pergunta isso pra ele, tá? Eu falei, beleza. E aí eles pararam, e na primeira pergunta eu falei, pô, e aí, como é que foi? E eles falando, cara, a gente como flamenguista, né? De ter nascido, de ter sido criado lá na Sim, Gávea né? e tal, não sei o quê. Foi muito bom, papapá. Aí eu falei, pô, ô, Júlio, um passarinho me contou que você desmaiou quando saiu o segundo gol, tá? Ele fez a cara assim, pô, esse passarinho seu tá informado, hein? Ele falou, desmaiei mesmo, tá? E contou como é que foi. Ele falou que teve uma queda de pressão na hora, assim, que ele não sabe explicar. Foi uma emoção muito grande, tá? Eu falei, pô, e o Juan, o passarinho falou também que nunca tinha te visto xingar, aí eles brincavam assim, esse teu passarinho, te falar, hein, esse teu passarinho, teu passarinho tá cheio das informações. E aí foi legal, porque a gente fez isso ao vivo no Troca, e era até com o Rodrigo Rodrigues, né, que já faleceu, que, enfim, o clima era muito legal com ele ali, né, de essa troca ali do bate-bola que a gente fazia ali nas entradas ao vivo e tal. Então foi uma cobertura muito, muito legal, né, porque você vê, desde de 81 que o Flamengo não vencia, né, e são gerações, né, são gerações, assim, eu tenho amigos flamenguistas que nunca tinham visto o Flamengo ser campeão da Libertadores, né? Então, para eles, assim, foi um momento, assim, para a geração, foi muito marcante, né? Então, isso foi uma coisa legal, assim, de você estar na cobertura histórica, sabe? Assim como eu estava, por exemplo, num jogo também que foi muito marcante para mim, um jogo que eu fiz do Fluminense e Real Potosí, que foi pela Sul-Americana, que foi um jogo assim, cara, sabe, aquela altitude de Potosí, que é a pior altitude que eu tive foi o Fluminense em Potosí,
que Potosí é a altitude, a pior altitude que tem aqui na América do Sul. Eu não lembro exatamente quantos metros, mas é assim, cara, é bem difícil, sabe? Pra gente que tá assim, andando, você já começa, sabe, faltar o ar e tal. E ali eu me lembro que o Gun tava jogando, quase botando tudo para fora ali, os caras com oxigênio no intervalo. Então foi uma coisa assim, foi também um jogo épico, sabe? Esses momentos épicos assim, eu acho que são muito especiais, né? Que a gente tem o privilégio como jornalista de viver, né? Ali do campo e contando isso para as pessoas. Então essa cobertura da final da Libertadores em Lima foi muito especial por isso, né? Porque eu acho que ela marcou uma geração mesmo, né? Uma geração de torcedores do Flamengo que nunca tinham visto o time que viviam, né? Daquela questão do Zico, Júnior, né? Aquela geração mágica de 81 e que em 2019 conseguiram e tiveram lá. E por isso que muita gente, assim, tem muita história de gente que, cara, fez o que podia, foi como você falou, né? Foi de ônibus e tal. Então, eram muitas histórias para contar, né? Era muita coisa, tinha muito elemento ali para você conseguir fazer, transformar aquela cobertura ali, né, em matérias, em entradas ao vivo e tal. Falando sobre o curso, cara, que você criou também de jornalismo esportivo, eu queria saber como é que surgiu essa inspiração, essa ideia, porque, falando por mim, eu mesmo na faculdade eu senti um pouco de falta de aulas práticas, de que o professor falasse um pouco das experiências dele. Você, no curso, trata muito, né, nos módulos sobre entradas ao vivo, entrevista, algumas técnicas pessoais que você coloca na sua profissão. Mas, assim, eu mesmo falei para você já uma vez que, para mim, faltava um pouco de coragem para colocar a cara, para fazer as entrevistas, fazer os vídeos. Eu queria saber qual é o intuito do curso e como você planejou fazê-lo, para quem, né? Para ajudar o pessoal saindo da faculdade, para quem já está formado. Diz um pouquinho aí sobre o seu curso. Pô, legal. Obrigado por essa oportunidade, João Pedro. Assim, eu sempre gostei muito de ensinar, assim, de ser... eu me lembro que na época da faculdade, quando eu estava fazendo, né, o jornalismo, eu dei aula de Photoshop, Illustrator e InDesign, que eram os programas ali que a gente precisava, né, seja para diagramação enfim, de revista, de jornal, de livro também, né? Então era uma coisa que eu sempre gostei e ali foi o meu primeiro contato assim de ensinar, né? De dividir mesmo o que eu sabia com as pessoas. E foi uma experiência muito legal mesmo, assim, e eu sempre falava, pô, eu gostaria de um dia, né, poder ensinar, né, dividir a minha experiência, dividir isso com as pessoas, porque eu gosto muito do ambiente acadêmico, sabe, o ambiente de faculdade, assim, sabe, que tem todo mundo que você vê que é uma galera que está ali naquela disposição, querendo aprender, querendo no começo de tudo, sabe, com aquela empolgação, assim, que eu acho que é fantástico, assim. E aí a pandemia acabou me aproximando desse mundo dos cursos online, né? Eu fiz alguns cursos e, curiosamente, a minha mãe, ela é terapeuta de cristal e ela já desde 2015, ela faz curso online. E ela sempre falava comigo e tal, e aí falava, pô, você precisa... Cara, você sempre fala que quer ser professor e tal, e como eu não tenho rotina, por exemplo, eu não poderia nem me oferecer, por exemplo, para ser professor de alguma faculdade particular, sabe? Eu não poderia nem fazer isso, assim, porque eu não tenho, como eu disse, a gente como falando no começo do papo, né? Eu não sei onde eu vou estar, o que eu vou estar fazendo amanhã. Então, isso dificultaria. E aí a pandemia acabou me aproximando desse mundo. Eu ajudei a minha mãe no lançamento de um curso online durante a pandemia, né? Quando as coisas acabaram ficando ali, quando parou o futebol e tal, as coisas ficaram um pouco mais tranquilas. E ali eu pude ver que eu falei, cara, é possível eu fazer o que eu faria numa sala de aula para 30, 40 alunos, eu deixar isso disponível para quem quiser no Brasil inteiro, sabe? É possível, é muito possível. E aí ali me deu o start, não vou começar esse processo. E aí eu comecei a gravar as aulas, né? Porque até essa questão da minha rotina não permite assim que seja um material ao vivo, apesar de que eu pretendo fazer encontros ao vivo, né? Como eu já te disse, a gente vai fazer vários encontros, né? Assim, esporádicos e não de data marcada ali, mas eu falei, pessoal, dia tal dá para fazer vamos nessa e tal, a minha ideia é fazer encontros ao vivo, porque é nesses encontros que eu consigo ouvir os alunos, né? E eu preciso disso, assim, eu acho que por mais que seja um curso gravado, que eu acho que facilita para mim e facilita também para quem compra o curso, eu já ouvi relatos assim
de alunos que dizem, cara, e ainda bem que é gravado, porque eu estou no final aqui do meu projeto de TCC e eu não conseguiria fazer Eu mesmo. tudo de uma vez só, então eu estou ali. Você foi um deles, Eu né? fui uma, Então eu preciso fazer. Eu quero fazer, por exemplo, eu comecei a fazer o módulo de entrevistas, porque eu tinha entrevista fazendo meu TCC, então já me ajudou ali. E aí, outros, como você também disse, foi legal porque eu já fiz o módulo de entradas ao vivo e tomei coragem para fazer um canal no YouTube, entendeu? Já começar a botar em prática as coisas que eu aprendi. Então, isso para mim, eu fico, nossa, assim, muito honrado mesmo, sabe? De saber que eu estou podendo ajudar as pessoas e o meu objetivo principal era dividir a minha experiência, a minha vivência, né, a parte prática, porque eu senti falta disso, né, e você mesmo já falou que sentia falta disso, né, porque era uma coisa que eu acho que, né, desde eu fiz faculdade em 2003, ali a gente já não tinha isso, então eu fiz um curso basicamente que era o que eu gostaria de ter aprendido na faculdade que eu não aprendi. E que com esses anos de experiência ali errando e tomando, sabe, tomando umas porradas ali do erro, eu falei, o que eu posso entregar para eles assim para dizer, você não precisa errar para aprender. Hoje em dia eu acredito muito que antes, na minha época, ainda contava muito a questão da experiência, sabe? Tinha essa coisa, era quase que uma santidade, experiência. Você tem experiência em quê? Sabe? Era isso que se cobrava. Hoje em dia não se cobra mais isso. Hoje em dia cobra o conhecimento. O que você sabe fazer? Você consegue resolver o problema hoje? Se eu te botar para fazer uma entrevista, você faz? Faço. Beleza, é o que precisa. Não preciso dizer, quantas entrevistas você já fez, porque as coisas mudaram, né? O jornalismo mesmo é muito dinâmico, mudou, a linguagem já é outra, né? Então, não necessariamente a experiência é tão importante assim. Então, a minha ideia no curso era essa, assim, de conseguir entregar para os alunos essa vivência, a experiência que eu tive em 15 anos, do que o mercado de trabalho que é do jornalista que pretende trabalhar com esportes, sabe? Basicamente, eu acho que é isso, assim. E ali eu divido tudo mesmo. Tudo que eu sei está ali. Eu não escondo nada. Não tem aquela coisa de, vou entregar para vocês só um pouquinho, não. Ali eu botei 100%. Tudo que eu sei, tudo que eu faço do meu dia a dia, da minha prática mesmo, tá ali no curso, naquelas áreas ali, seja uma reportagem. E aí, muita gente às vezes acha que é só para TV, né? Falar, mas eu não sei se eu quero trabalhar com TV, mas ali vale para tudo, porque o conceito ele é o mesmo. E até no método que eu desenvolvi, né, o método cavaco, que é uma brincadeira de palavras que eu faço ali, porque eu toco cavaquinho e tal, para fixar na cabeça das pessoas, né? Mas que são três pilares, assim, que é cativar, vasculhar e comunicar. Então, cativar, você precisa ter essa parte da empatia, que a gente já falou até aqui na entrevista, né? Sobre isso. O vasculhar, que é o princípio básico do jornalista, que é de apurar, de trazer informações, e o comunicar, que é o terceiro pilar, que é como é que você vai transmitir as informações que você absorveu, né? E aí isso vale para tudo, tanto na TV, no rádio, no texto escrito, seja para web ou para algum veículo impresso, num canal de YouTube, como você está fazendo, né? Você escolheu uma forma de comunicar, que foi essa, fazer uma entrevista, né? Você optou por fazer esse formato. Isso tudo é pensado, né? Antes, previamente. E é isso que eu defendo, que é um pouco que é esse método, que não é um método que muitas vezes as pessoas acham que o método é a questão do vai ter ali a receita do bolo para você fazer e tal, porque não tem receita no jornalismo. Mas esse método é uma forma que, se você seguir esses três pilares, não importa o que você estiver fazendo, você vai conseguir entregar um material jornalístico de qualidade. Entendeu? Não só, também no esporte, né? Porque o esporte é o que eu vivo, eu divido com os alunos a experiência do esporte. Mas vale para tudo, vale para qualquer área no jornalismo, você tendo em mente, assim, e parar para pensar, será que eu cativei, né? Eu tive empatia, eu consegui me colocar ali, né? Eu trazer o lado humano dessa reportagem. Consegui, beleza. Eu apurei tudo, eu ouvi os dois lados, não tem mais nada, nenhuma aresta aqui para a gente acertar nada, beleza. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer dessa forma, fazer uma forma de entrevista podcast e tal. Beleza, tá tudo certo, entendeu? Fazendo isso, você sabe que você se garante numa entrega de qualidade. É isso que eu acredito. Eu acho que resumindo, né, o que é o curso, acho que é um pouco isso. Eu particularmente gostei bastante, eu até falei com você, um curso que me ajudou bastante na técnica, né, na parte prática também. Então, assim, eu recomendo para quem for fazer, que é um curso muito bom, principalmente por não ser um curso maçante, né? A gente consegue exercitar aquilo que a gente aprende de uma maneira bem tranquila. Para fechar, Guido, eu vou fazer um quadro bem rápido, bem curtinho. Uhum.
e de respostas mais rápidas, assim, primeiro começando para saber de qual dos dois eventos que você mais gosta, a Copa do Mundo ou Olimpíadas, para você cobrir. Sei que você já cobriu as duas. Eu não sei te responder, porque eu gosto de todos os esportes, eu não saberia escolher entre os dois, mas eu queria saber para você, você prefere cobrir Copa do Mundo ou as Olimpíadas? Se você pudesse escolher Deixa uma. eu entender. É bate pronto assim ou justifica? Pode justificar, pode justificar. Tá, mas eu prefiro, se tivesse que escolher um, eu prefiro Copa do Mundo. Eu acho que os dois são incríveis, né? Como você disse, é muito difícil de escolher, mas se eu tivesse que escolher um, a Copa do Mundo você vive mais intensamente ali, porque a Olimpíada ela é muito espalhada, né? Então, na cobertura, por exemplo, falando de cobertura, né? A cobertura você em loco, você vive muito os esportes que você está cobrindo, você não consegue viver o todo. A Copa do Mundo não, a Copa do Mundo você vive o todo, porque é tudo meio que conectado, né? Então, acho que é mais intenso, assim. E você tem também o lance da presença da torcida, eu acho que é maior também na Copa, né? Você tem muito mais torcedor, aquele ambiente, assim, é mais forte. Então, por isso eu prefiro, se tivesse que escolher um, eu acho que Copa do Mundo vence a Olimpíada aí por causa disso. E você falou que o Federer foi um dos atletas mais legais, assim, mais receptivos que você entrevistou. Mas se você pudesse escolher assim, qual foi o atleta que você falou, cara, o cara mais gente boa de todos assim que você entrevistou, estava disposto mesmo a conversar, porque assim como nós jornalistas, eles são seres humanos, né? Então, às vezes o cara não está num dia bom, às vezes o cara está chateado com alguma coisa. Quem foi o mais legal assim? Cara, um cara que foi o mais legal de todos foi o Fernandinho, do Manchester City, né? Eu entrevistei ele quando ele estava no Shakhtar, lá em Donetsk. A gente foi até Donetsk lá, mostrou a estrutura do Shakhtar e tal. E, cara, ele foi, assim, dos caras mais legais, assim, porque ele foi pessoalmente buscar a gente no hotel, no carro dele, ele foi pegar a gente, levou a gente no CT do Shakhtar, apresentou o CT inteiro, um CT incrível, assim, super tecnológico. Depois eles iriam fazer um churrasco ali de confraternização dos jogadores, né? Porque era final de temporada. Ele deixou a gente participar do churrasco, a gente gravou matéria para estar na área sobre esse churrasco, a gente até fez a matéria disso para o Sport TV. E aí depois, assim, ele falou assim, cara, vamos lá para casa e tal, porque pra gente continuar a entrevista lá. E aí lá ele foi, tava tendo até era o Campeonato Paulista, tava tendo, ele botou no telão pra gente ver, enquanto ele fazia alguma coisa pra gente comer ali e tal, e aí pra gente terminar a entrevista, né? Então foi assim, foi um cara muito legal, que recebeu a gente super bem. Eu tenho, se fosse para escolher um, né, foi o que eu tive, assim, dos que eu tive mais contato, assim, foi o Fernandinho, que é um cara, você vê, hoje, assim, por mais que ele tenha vivido nos momentos ali que, enfim, para a carreira dele não foram muito legais, né, e foi muito criticado por isso, né, Então, nas duas últimas Copas do Mundo, 7-1 também e tal, mas ele é um cara muito legal, um cara muito do bem, assim, e que foi muito, muito respeitoso. Eu não considero um amigo, porque depois daquilo eu não tive contato nenhum, eu acho que eu particularmente não gosto muito de manter esse tipo de relação, mas durante o processo da gravação, ele foi incrível, assim, foi uma coisa muito legal, né? E um cara que, assim, ele já estava na seleção brasileira na época, super vitorioso, né? E no futebol, que é um ambiente muito difícil de você encontrar ele pessoas no assim. papel de entrevistado, né, estava disposto É, ali 100%, né? é. Legal. Se você pegar, por exemplo, outros esportes, você consegue achar pessoas legais, assim, a Fabi, por exemplo, que hoje é a nossa colega aqui, ela é fantástica, assim, sempre foi com a gente. E nos esportes olímpicos, né, sem ser o futebol, você encontra muitos atletas que são gente boa, sabe, que são bem legais assim no trato. No futebol já é muito difícil, é um ambiente muito mais frio. Então por isso que eu faço questão de destacar o Fernandinho assim, porque num ambiente tão frio ele foi um cara muito legal, assim, foi uma experiência muito legal de ter feito a entrevista com ele. E você já disse também em outra ocasião que o Tino Marcos, né, o Show, o Bassan são referências dentro da reportagem. E eu queria Uhum. saber qual é o diferencial que você vê de cada um dessas referências assim dentro do jornalismo para você. Cara, para mim, assim, eles são, se eu tivesse que escolher, por exemplo, se o Método Cavaco tivesse os mascotes, né, igual a Copa, né, tem, a Olimpíada tem, o mascote do Método Cavaco seriam os dois, o Tino Marcos e o Pedro Bassan, porque eles são extremamente, cara, humanos no trato com a notícia, eles conseguem emocionar não só no produto final, que é a matéria deles, mas eles são, cara, assim, eu tive a honra de participar de coberturas com os dois, inclusive a Copa de 2014 eu participei com o Bassan lá em Cabralha, na Bahia, e os dois são de uma humildade, assim, impressionante.
é impressionante como eles conseguem ser, e não é humildade que você vê que é de fachada não, sabe? Eles são mesmo, são humildes pra caramba. Então isso entra muito nessa parte, né, da parte do cativar, digamos assim. Eles são extremamente focados com a informação, com a apuração, eles são responsáveis ao extremo. Então, assim, no vasculhar, eles são perfeitos. E a parte de comunicar, eu acho que ninguém conta histórias melhor do que os dois, assim. Criatividade, emoção, sacadas geniais, eles são brilhantes, brilhantes. Por isso que eu acho que os dois, assim, o Bassan e o Tino são os grandes nomes, assim, os grandes caras que eu tenho como referência. E eu acho que muito do método Cavaco tem disso, sabe, assim, de tentar entender, né, os processos, né, como eles acontecem, sabe, de racionalizar os processos ali. E racionalizando os processos, talvez eu tenha, talvez não, com certeza eu me inspirei muito nos dois, né? E eu acho que por isso que eles são assim grandes nomes e grandes exemplos para mim. Em 15 anos de jornalismo esportivo, eu acredito que você tenha feito grandes amizades, né, na profissão. Eu queria saber quem é o seu grande assim amigo, que você pode chamar, caraca, esse cara é o meu grande amigo dentro da profissão, que assim, além de dentro do momento que você está trabalhando ali na redação ou enfim conversando sobre jornalismo, você frequenta a sua casa, é um cara que você tem aquele carinho como amigo, né? Porque a gente faz amizade dentro da profissão. Ah, essa é fácil. Rafael De Angeli. Ah, então Esse já, virou meu já, já irmão. imaginava. Ele virou meu irmão. A gente já teve contato em Vitória, né? Ele é de Vitória também. Ele sim, nascido e criado em Vitória. Então, E estudou na UFES também, trabalhava na Gazeta junto, no mesmo período que o Passaporte. A gente passou juntos no Passaporte, dos dois Vitórias. Isso foi engraçado. bem, assim, Mas a gente não era amigo lá, porque apesar de não parecer, a diferença de idade é muito grande, né? Ele tá com o rostinho já acabado, né? Aí, você está Ele é chamando ele de 5 velho agora. Ele é eu posso, né? Mas isso aí eu sei que eu posso. E aí ele é 5 anos mais novo que eu, então a gente não pegou a época de faculdade nem nada. A gente ficou amigo mesmo no Passaporte, né? Além dele, assim, porque o Rafael é meio óbvio, né? Uma resposta óbvia. O Thiago Crespo é outro também, que é assim, um amigaço, meu irmão. O Pedro Mota também. O pessoal do Passaporte, né? Foram os que eu tive mais contato, assim. Eu tive muito contato também com o Rodrigo Albornoz, que foi um repórter que faleceu, né? Que foi assim um irmãozão nosso, assim, a gente era muito amigo. Edgar Alencar, Ben Correia também. Essa galera é uma galera muito, sim, Gente são boa. amigos mesmo, né? De viver. Mas de trato no dia a dia ali, cara, a gente pô, todo mundo, cara, redação de jornalismo é um negócio maravilhoso, cara. É um negócio maravilhoso. É tipo um recreio de escola eterno, sabe? Eterno, é isso. É É isso mesmo. maravilhoso. Maravilhoso. Resenha de futebol. E aí você pode brincar, sabe? É muito bom. Guido, última pergunta aqui para a gente encerrar. Eu queria saber de você quem você gostaria de entrevistar que você ainda não teve oportunidade. Seja no esporte, enfim, qualquer pessoa, qualquer personalidade, se você pudesse hoje falar, cara, hoje eu quero conversar com essa pessoa e por isso e por aquilo. Tô com ela hoje aqui, ó. Ah, ele Michael é lenda, Jordan. né? É ele mesmo? Esse é o cara. Ele mesmo. É o único, Pronto. assim, se eu tivesse que escolher um, é o cara que eu gostaria de entrevistar, assim, por ter sido um ídolo de infância, né? Como eu te disse, né? Eu tentei jogar basquete, então para mim, assim, eu vivi como criança o auge dele, né? Que eu acho que é quando você tem a maior conexão, né? No esporte é quando você é criança, ali, adolescente, que é que você vive para aquilo, né? A tua vida é aquilo, assim, né? Eu acho que a gente é muito isso, assim, sabe? Tanto do futebol, tipo, o meu time era a minha vida desde moleque e o basquete também era meio que isso, assim. Então, o Michael Jordan era o cara que foi, assim, primeiro o Michael Jordan, depois eu gostaria de entrevistar o Pelé também, eu nunca tive a chance de... Eu já tive no mesmo evento que ele, mas nunca entrevistei o Pelé. Mas se eu tivesse que escolher um, assim, um cara, assim, é o Michael Jordan. Não sei se você já assistiu ao documentário dele na Netflix. Eu vi, muito bom. Para mim, assim, sem brincadeira, é o produto audiovisual, é o melhor produto audiovisual que eu já vi. Muito bem De feito. jornalismo, É esporte, impressionante. é Acho que todo brilhante, mundo cara, é deveria brilhante. assistir, assim, até uma recomendação. Muito, muito bom. Não, é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Então, ele é o Se tivesse cara que escolher um, esse é o que cara. você entrevistaria, que você daria aquela tremida no início, assim, de falar, caraca, eu tô de frente pro Michael Não, Jordan. essa é de zerar a vida. Essa fala, ó,
Vai conseguir, ó. Tem que, né? A gente tem que, poxa. Posso aposentar. Então, cara, você sabe que, até uma curiosidade aqui, só pra gente encerrar, eu fiquei tão fissurado pelo documentário, né? Enfim, pela idolatria que eu sempre tive por ele e tal, que eu quis saber mais e mais e mais, e eu fui ver entrevistas, né, podcasts com o diretor do documentário. E ele falou que o Michael Jordan é assim, ele é uma das pessoas mais difíceis de dar entrevista, ele não dá para ninguém. E nesse documentário, esse documentário foi sobre a vida dele, e até é curioso porque ele tinha, em 98, né, quando foi a última temporada dele, ele pediu para que fosse documentado, mas ele colocou em contrato só poderia ser exibido com a autorização dele, inclusive depois que ele morresse. E esse material ficou assim, ó, parado, guardado lá desde 98, né, o Michael Jordan achava que não era o momento, e aí ele teve uma passagem com a neta, que a neta, os amigos da neta não faziam ideia de quem ele era. Ele era só o avô da neta, né? E ele falou, cara, eu tenho uma coisa, um material aqui maravilhoso, né? Que é uma espécie de legado também. E falei, pelos meus netos, para que eles saibam quem eu fui, para que eles tenham onde assistir, que eles possam botar ali no, sabe, dar play e ver, ó. Essa é a história do vovô, sabe? Ele topou que esses arquivos fossem exibidos. E para esse documentário, que tem essa importância toda na vida dele, ele gravou a primeira vez, tudo de boa. Na segunda vez que o diretor foi entrevistando outras pessoas, né, e foram surgindo histórias que ele precisava repercutir com o Michael Jordan, que ele não tinha repercutido, foi difícil pra caramba. Ele falou que não quis fazer, não. Teve que convencer, teve que ser um trabalho assim absurdo. E quando chegou, ele falou assim: ó, vem com as perguntas certas, assim, me diz o que precisa falar, você tem tipo meia hora. E é isso. Então você imagina, pro documentário É deve vir difícil, ali, é difícil. entendeu? Então por É isso que uma, é uma personalidade exigente também, né? eu Também. não crio essa expectativa, não. Mas se um dia rolar, você pode ter certeza. Quem estiver me assistindo, se um dia você vir uma entrevista minha com o Michael Jordan, saiba, zerei a vida. Guido, cara, muito obrigado mesmo por ter aceito o convite. Eu já falei em outras oportunidades, eu te tenho como uma referência, eu gosto muito do seu trabalho. Agora fiz o curso e, enfim, também achei excepcional. Queria agradecer por você ter tirado seu tempo aí na volta de férias, né? Que você falou que estava descansando, agora voltou do chinelinho, agora voltou Agora acabou. a nossa correria, né, do dia a dia de sempre. Mas, cara, muito obrigado. Eu queria foi uma das primeiras entrevistas aqui do canal, então é um prazer enorme ter você aqui com a gente. E se você pudesse deixar um recado aí para o pessoal que está assistindo, também eu tenho muitos amigos, né, pessoal que saiu da faculdade, ainda está na faculdade, o recado para as pessoas que querem fazer jornalismo, falar um pouco agora no final sobre a questão do mercado, enfim, uma palavrinha final e deixar o seu convite também, né, para o seu curso, para o pessoal que está assistindo a gente. Muito obrigado, Guido. Imagina, eu que agradeço, João Pedro, de verdade, pelo carinho, pelo convite. Fico muito feliz em saber, né, que você fez o curso e gostou, e fico mais feliz ainda de saber que isso aqui, né, o que a gente está fazendo já é um fruto, né, da questão que você falou da coragem. Então isso, nossa, me enche de orgulho, que eu acho que o meu objetivo é isso, sabe? É dividir a gente da vida, assim, um papo mais filosófico, assim, mas o que a gente leva é isso, sabe? Não adianta nada eu ter, saber e guardar para mim. E aí? Entendeu? Passou, sabe? Você podendo ajudar as pessoas, eu acho que isso é fundamental. E sobre quem quer fazer jornalismo, eu acho que, assim, a primeira coisa que você tem que pensar é, tipo, você é a tua paixão? Você é apaixonado por isso? Ou você quer fazer por outros motivos? Porque se você quiser fazer para ser famoso, para ter mais seguidor na internet, para isso, cara, você não vai segurar a onda, não. Nem comece a fazer, sabe? Porque é difícil, é um mercado que está cada vez menor, né? E a gente vê empresas fechando e tal, então isso dificulta um pouco. A gente já não tem os jornais como a gente tinha, né? Assim, tem muita oportunidade, mas é um mercado que não é um mercado fácil, tipo um mercado, por exemplo, financeiro, sabe? Que você sabe que você vai entrar no mercado de desenvolvimento de programa, que você faz faculdade já sabendo que você vai ter 40 pessoas querendo te contratar e tal. Não é assim, mas para quem é apaixonado, para quem gosta, eu acho que tem espaço para todo mundo, sabe? Tem espaço para quem é bom. Sempre vai ter. Não existe mercado saturado para quem é bom. Eu acredito muito nisso. O que você precisa é encontrar a oportunidade. E hoje em dia, a internet te possibilita fazer com que você seja a sua oportunidade. O que você está fazendo, cara, isso é maravilhoso, sabe? Isso aqui está virando um portfólio seu, sabe? Você está fazendo um trabalho seu. Hoje você é o teu chefe, né? Você está fazendo ali
o seu trabalho, mas isso hoje em dia conta muito, assim, eu percebo muito que as empresas elas querem saber o que você já fez, né? Aquilo que eu estava falando da experiência, que antes era experiência no lá onde você já trabalhou, hoje em dia a experiência é isso, cara, o seu Instagram, o que você já fez no seu Instagram? Deixa eu dar uma olhada, sabe? É isso que conta. E a pessoa bate o olho ali e fala, pô, ele está fazendo uma entrevista, por exemplo, que era uma entrevista que eu faria para uma matéria, enfim, para um programa, é o que você está fazendo comigo. É isso. O processo é esse aqui, não tem muita diferença, não. Inclusive o programa mesmo que a gente usa. É isso, sabe? A diferença é onde você está, né? Basicamente essa é a diferença. E você chegar lá é um processo que às vezes pode demorar, às vezes mais rápido. Tem gente que começa a estagiar dentro da Globo, por exemplo, e só vai trabalhar na Globo, já consegue ficar e tal. E aí é muito do caminho de cada um, isso não tem como você prever, sabe? Mas o que tem como o que você controla é o seu preparo, né? Então, o que você tem de estudo, o que você tem de bagagem, os cursos que você faz, eu acho que isso é fundamental. Você se preparando, né, e estando pronto para quando a oportunidade aparecer, é o que vale. Mas o jornalismo eu continuo defendendo, cara. Continuo defendendo. Se você ama, se você quer fazer, se a tua família inteira é contra, faça. Se inscreva e faça, que você não vai se arrepender. Pessoal, esse foi o Guido Nunes aqui no BolaCast. Eu vou deixar o link aqui do curso dele na descrição aqui do vídeo, para quem quiser assistir. Peço para que deixe o like, também se inscreva aqui no canal para ajudar esse projeto. E Guido, mais uma vez, obrigado aí pela participação, viu? Valeu, João Pedro. Um abração, sucesso, vida longa ao BolaCast. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima entrevista. Um abraço.